A seguir, nós vamos fazer uso de um conjunto de vetores e utilizar esse conjunto de vetores como um referencial. É isso mesmo. Nós vamos agora introduzir um novo conceito de referencial. Eu quero lembrar que referencial até aqui, referencial cartesiano, é basicamente um conjunto de três eixos ortogonais entre si, aos quais chamamos de eixos Z, Y e X. Agora vamos considerar um conjunto de três versores. Versores são vetores de módulo unitário. Eu defini na última aula o que é o módulo de um vetor, e um vetor unitário, um vetor que tem módulo 1. E esses vetores têm a direção do eixo Z, vamos chamar esse vetor de vetor K. Um outro vetor que tem a direção e o sentido do eixo Y, e vamos chamá-lo de vetor J. Finalmente, um vetor ao longo do eixo X, que será designado por I. De forma que agora nós vamos simplesmente substituir aquele antigo referencial constituído por três eixos. Referencial muito útil para determinar as coordenadas, mas não muito útil para eu escrever grandezas vetoriais. Vamos substituir aquele referencial por um novo referencial. Nessa nova forma de nos referirmos a um referencial, nós utilizamos, em primeiro lugar, um ponto de origem, sempre é assim, um ponto de origem O e três vetores unitários perpendiculares entre si. A esses vetores nós damos o nome de vetor K. Eu estou agora abandonando os três eixos. Tem um vetor K, um vetor J e, finalmente, o vetor I. Ora, esses três vetores, a rigor, eles são versores, ou seja, o módulo de I é igual a 1, o módulo de J é igual a 1 e, finalmente, módulo de K é igual a 1. São, portanto, versores. Além dessa propriedade notável desses três vetores, eles são ortogonais entre si. E dizer que eles são ortogonais entre si é a mesma coisa que escrever que o produto escalar de I com J é igual a zero. Ou ainda, que o produto escalar do vetor I com o vetor K é igual a zero. E, finalmente, que o produto escalar do vetor J com o vetor K, esse produto escalar é igual a zero. O que isso significa? Lembrando que o produto escalar é igual ao módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O fato de ser zero implica que o cosseno é igual a zero e, portanto, eles são ortogonais entre si. Esses vetores, portanto, têm estas duas propriedades, que poderíamos chamar de A, tem módulo igual a 1, e B, eles são ortogonais entre si, de acordo com o desenho naquela figura ali. Muito bem. Tendo agora esse novo referencial, porque agora estou falando de um novo referencial, um ponto de origem e três vetores de módulo 1 ortogonais entre si, esse é um novo referencial.
Vamos utilizar esse referencial para escrever grandezas vetoriais. Nós podemos agora escrever explicitamente um vetor V como sendo uma combinação linear desses três vetores I, J, K. De fato, qualquer vetor pode ser escrito sob a forma Vx, onde Vx, V índice x, é a componente x do vetor V, mais a componente y, Vy, j, que é a componente y do vetor V, mais Vz, k. Agora, nós temos uma forma de entender um pouco melhor o que são as componentes de um vetor. Porque, fazendo uso das componentes, eu posso sempre escrever um vetor como uma combinação linear desses vetores da base, I, J e K. Para a gente entender melhor o que significa a componente Vx, por exemplo, né, vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar, consideremos o produto escalar do vetor V pelo vetor I. Ora, de acordo com a expressão que temos acima, isso é igual a Vx, I escalar I, mais Vy vezes J escalar I, mais Vz vezes K escalar I. Ora, J escalar I é igual a zero, de acordo com essa propriedade. K escalar I é igual a zero, de acordo com essa propriedade. I escalar I, que é o módulo de I, é igual a 1. Consequentemente, eu posso escrever que a componente x é igual ao produto escalar do vetor pelo vetor I. Analogamente, a componente y do vetor pode ser escrito como o produto escalar do vetor pelo vetor j, que é um dos vetores da base de vetores, e a componente z do vetor v é igual ao produto escalar do vetor pelo vetor k. Ora, isso nos permite entender as componentes de um vetor a partir do produto escalar do vetor pelos vetores I, J e K. O fato é que qualquer vetor pode ser escrito como uma soma ou uma combinação linear dos vetores dessa base de vetores. Para a gente entender isso, vamos recorrer a essa animação, onde as componentes de um vetor são as projeções do vetor ao longo dos eixos x, do eixo y e do eixo z. E para a gente entender um pouco melhor essa notação e o que significa as componentes, né, vamos considerar um exemplo onde o vetor posição tenha componentes 2, 3 e menos 1. Agora, na linguagem vetorial, o vetor posição vai ser escrito dessa forma: 2 vezes I mais 3 vezes J menos K. Ora,
Veja-se que eu agora estou introduzindo um vetor posição que eu escrevo em termos das componentes x, y e z da posição desta forma. 2 é, portanto, igual a x. 3 é igual a y. E menos 1 vezes k, menos 1, portanto, é a componente z. Ora, como é que a gente determina esse vetor posição? Vamos recorrer de novo a essa animação. Eu estou vendo aqui o que significa 2i. É 2 vezes i, gerando esse vetor ao longo do eixo x. Agora, eu vou somar com o vetor 3j. Me define um vetor no plano. Finalmente, eu somo agora com um vetor que é menos k, é o inverso de k. Obtenho, assim, o vetor resultante e, consequentemente, eu determino o vetor posição associado a este ponto P de coordenadas 2, 3, menos 1. Para a gente entender a vantagem do uso desse novo referencial cartesiano, vamos observar como é fácil introduzir operações com grandezas vetoriais. Vamos começar com o caso em que eu quero somar duas grandezas vetoriais. Vamos verificar como é fácil operar com esses novos referenciais cartesianos. No caso em que eu queira somar dois vetores, que eu vou representar por V1, e o vetor V1 tem coordenadas V1 índice x e mais V2 e mais V1 y vezes j mais V1 z vezes k. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor é um vetor V2, cujas componentes são V2x, V2y e V2z. Eu tenho dois vetores e agora eu quero determinar o vetor resultante da soma desses dois vetores. Ora, a coisa é bem simples, basta somar, pura e simplesmente. Ou seja, V1 mais V2 é igual, agora somando, eu tenho V1x mais V2x vezes i, mais, somando agora as componentes y, mais V2y mais V1y vezes j, a ordem aqui não importa, mais V1z mais V2z vezes k. Ora, essa regra é bastante simples. Por quê? A componente x da soma de dois vetores é igual à soma das componentes. Portanto, é igual a V1x mais V2x. A mesma coisa vale para a componente y e para a componente z. Ora, veja como se torna fácil efetuar a soma de dois vetores. Se eu quiser fazer a diferença de dois vetores, por exemplo, tomando V1 menos o vetor V2, basta simplesmente subtrair do vetor V1 o vetor V2, fazendo uma conta muito simples. Isso vai me dar V1 índice x menos V2 índice x vezes i mais V1y menos
V2 índice y vezes j mais V1z menos V2z vezes k. Portanto, aqui se aplica uma regra análoga à de cima. Ou seja, se eu quiser determinar a componente x da subtração de um vetor pelo outro, basta eu considerar a diferença das componentes V1x menos V2x. Isso esclarece essa questão da facilidade para se manipular com vetores quando eu faço uso do novo referencial cartesiano. Finalmente, vamos considerar o caso em que eu queira multiplicar um vetor por uma grandeza escalar, por um número, por exemplo, lambda vezes v. O que resulta de multiplicar uma grandeza vetorial por um número? Resulta num novo vetor, lambda v, onde esse novo vetor tem componentes que é igual a lambda vezes vx, lambda vezes vx, vezes i, mais lambda vezes vy vezes j, mais lambda vezes vz vezes k. Ou seja, a componente x do vetor resultante da multiplicação de um vetor v por um número é igual a lambda vezes a componente x do vetor. A componente y do vetor resultante dessa multiplicação é igual a lambda vezes a componente y do vetor. E assim por diante. Ora, esses exemplos aqui, onde eu considerei a soma de dois vetores, a subtração de dois vetores, a multiplicação de um vetor por um número, esses exemplos ilustram claramente como fica fácil trabalhar com grandezas vetoriais quando eu faço uso desse novo referencial cartesiano, constituído por um ponto de origem e três versores IJK, versores estes que são perpendiculares entre si. A facilidade operacional é muito grande ao trabalhar com esse novo referencial cartesiano.